Eu achava que quando meu avô morresse, o engenho ia virar só lembrança de infância, mas não foi assim. Ele morreu num mês seco de setembro, e no mesmo mês, eu e minha mulher fomos para lá para cuidar do que tinha restado, porque ninguém mais quis. O engenho estava parado fazia mais de 10 anos, mato tomando conta, roda enferrujada e o telhado com buraco. Só que meu avô deixou tudo no meu nome. E como a gente estava com pouco dinheiro e sem rumo, resolvemos ir. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Altino, e esse relato que vou contar talvez seja o mais difícil de toda a minha vida, porque envolve família, envolve silêncio e envolve uma coisa que muita gente prefere fingir que não existe. Quando a gente chegou lá, o portão da frente estava caído e a cerca arrebentada. Parecia que o tempo tinha passado mais rápido naquele pedaço de terra do que no resto do mundo. O engenho que eu conhecia criança era agora um esqueleto de madeira e ferrugem, com cheiro de coisa esquecida e tudo quieto demais. Eu lembro que minha mulher olhou para o casarão principal e disse, com a voz baixa, que parecia que alguém ainda morava ali. Mesmo sabendo que a casa estava fechada fazia tempo, achei que era só impressão, mas aquela frase ficou na minha cabeça desde o começo. Nos primeiros dias, a gente varreu o terreiro, limpou o tanque e tentou recuperar o mínimo, o bastante para pelo menos dormir ali dentro sem medo de goteira. O engenho era grande, mas só usamos 2 cômodos. O resto ficou fechado com os móveis cobertos por pano velho e cheiro de mofo. Ninguém falava sobre o que aconteceu lá dentro, mas todo mundo da redondeza dizia que o engenho tinha parado por causa de uma tragédia. Só que ninguém explicava direito. Diziam só que um homem morreu prensado na moenda, num dia de produção pesada. E que foi tudo muito rápido, muito feio, e que depois daquilo o avô nunca mais quis mexer com cana. Eu nunca soube o nome do homem, nunca soube o dia certo, nem onde enterraram e nem se enterraram direito. Mas quando fui limpar perto da moenda, vi uma coisa que não me sai da cabeça. Tinha uma mancha escura no chão, como se o cimento tivesse absorvido sangue. Era seca, antiga, mas ainda dava para ver, e estava exatamente no lugar onde o operário moía a cana. Na primeira semana foi só limpeza, nada de estranho, mas na segunda começou uma coisa que eu não sei explicar direito. A moenda fazia barulho à noite, como se a roda estivesse girando sozinha. E mesmo sem energia e sem motor, a gente ouvia o som da engrenagem girando, como se alguém estivesse mexendo. Pensei que fosse bicho, vento ou madeira velha estalando, mas era diferente, porque acontecia sempre no mesmo horário, sempre o mesmo barulho, o mesmo ritmo, e parava do nada. Teve um dia que fui lá à noite com a lanterna e juro que vi a roda dar uma volta devagar sozinha, sem ninguém perto, nem nada que pudesse ter empurrado. O ferro rangeu como se tivesse sido acionado por alguém e o som ecoou pelo engenho vazio, me deixando parado ali, sem saber se voltava ou se ficava. Minha mulher começou a reclamar que não estava dormindo bem. Disse que sonhava com um homem sujo de terra e cana, parado na porta do nosso quarto, olhando sem falar nada, e que o cheiro era forte, como se fosse de coisa azeda esquecida no tempo. Eu não contei para ela sobre o barulho da moenda. Achei melhor não misturar sonho com realidade, mas comecei a sentir que tinha alguma coisa esquisita mesmo. Os móveis cobertos pareciam mover de lugar de um dia para o outro, e uma vez encontrei uma pá encostada de cabeça para baixo do lado do tanque, onde eu tinha certeza que não tinha deixado. No outro dia, fui na venda do povoado comprar vela e arroz, e o homem que me atendeu perguntou se a gente estava mesmo dormindo lá no engenho. Eu disse que sim, e ele ficou calado por uns segundos. Depois só disse que teve gente que tentou e não conseguiu, que não era só o peso do passado que atrapalhava, mas o tipo de presença que ali não tinha ido embora. Voltei para casa com a cabeça quente e sem saber o que pensar. Minha mulher estava sentada na porta com o rosto meio pálido e disse que enquanto eu tinha saído, ela ouviu alguém andando dentro da casa. Achou que fosse eu voltando, mas quando foi olhar,
estava tudo trancado. Naquela noite, não dormimos direito. O som da moenda voltou mais forte e parecia que vinha junto com outro som, como se alguém tivesse arrastando saco de cana pelo chão, e um tipo de gemido baixo, abafado, como se alguém forçasse a voz tentando pedir ajuda, mas sem conseguir. Fui lá com a lanterna, tremendo na mão, abri a porta do engenho devagar e vi a roda parada, mas o chão úmido, e tinha goteira no canto que não existia no dia anterior. Parecia suor escorrendo da parede. Não era água limpa, era grossa, escura, com cheiro de ferrugem. Voltei para o quarto calado e fiquei a noite toda de olho na porta que não parava de ranger, como se alguém tivesse passado por ali, só que sem abrir direito. No outro dia, resolvi procurar qualquer coisa sobre o tal operário que morreu. Comecei a mexer nas gavetas do casarão, nos papéis velhos que meu avô deixou, e encontrei um pedaço de caderno com um nome rabiscado e a palavra acidente, sublinhada em vermelho, mas o resto estava rasgado, queimado, como se alguém tivesse tentado apagar aquilo da história. Na manhã seguinte, acordei com um gosto estranho na boca. Minha mulher disse que escutou barulhos vindos de dentro do engenho por horas, mas ficou com medo de me chamar. E eu, sinceramente, não sabia se era coisa da cabeça dela ou se a gente estava mesmo vivendo alguma coisa que não podia ser explicada com palavras. Aquele lugar já não parecia só velho e esquecido. Parecia também carregado de alguma coisa que a gente não via, mas que sentia. Eu tentei não pensar muito, fui até a moenda, fiquei parado ali uns minutos, olhando para a estrutura de ferro parada, e parecia que ela me olhava de volta, como se estivesse esperando eu virar as costas para voltar a girar, como se ela soubesse que eu sabia o que tinha acontecido ali. E mesmo com o sol alto, o lugar parecia escuro, como se fosse meio-dia e ainda tivesse sombra dentro daquelas paredes rachadas. Minha mulher passou a dizer que ouvia um tipo de batida leve na porta do quarto, sempre no mesmo canto, sempre 3 vezes, e quando ela abria, não tinha ninguém, nem vento, nem bicho, nem nada, só um cheiro ruim que entrava e ficava por uns minutos, depois sumia. E eu comecei a pensar que talvez a gente tivesse cometido um erro em voltar para aquele engenho. Que talvez meu avô tivesse deixado tudo aquilo para mim, não por confiança, mas para se livrar de algo. No povoado, ninguém queria falar sobre o passado do engenho, mas um homem mais velho, que estava sentado na calçada da bodega, me chamou de canto e disse que o nome do homem que morreu prensado era Adalberto, que ele trabalhava ali desde novo e que no dia do acidente o avô tinha mandado aumentar a produção, mesmo com a roda falhando, que a correia estourou e puxou o braço dele, e depois o resto, que ninguém nunca mais entrou na moenda depois daquilo, e que alguns diziam ter visto Adalberto rondando o lugar, sempre com a mesma camisa manchada, sempre com um olhar de quem ainda estava esperando a hora de voltar ao serviço. Aquilo me arrepiou, porque eu já tinha visto o nome Adalberto num dos papéis queimados do caderno do meu avô. E agora tudo parecia se encaixar, só que de um jeito ruim, como se o engenho tivesse ficado preso num ciclo de dor que ninguém quis resolver, só esconder. Minha mulher começou a deixar vela acesa no quarto. Disse que se sentia observada quando deitava, que ouvia passos vindo do corredor, passos pesados e um sussurro que às vezes chamava por um nome que ela não reconhecia, mas que parecia muito com Adalberto. Eu comecei a ficar acordado à noite, ouvindo, esperando, e numa dessas madrugadas vi do batente da porta o vulto de um homem parado entre a moenda e o tanque, como se esperasse alguma coisa começar. Não falei nada, só fiquei ali parado, suando frio, tentando entender se aquilo era mesmo real. E quando voltei para o quarto, minha mulher perguntou se eu tinha visto também. Eu disse que sim. E ela começou a chorar baixinho, sem força, como se já soubesse que aquilo ia acontecer em algum momento.
Depois disso, a casa começou a mostrar outros sinais. Porta que rangia sem vento, cadeira que mexia sozinha de leve, sombra que cruzava o corredor, panela que aparecia fora do lugar, e tudo isso somado ao silêncio do engenho que só era quebrado pelo barulho da moenda quando ninguém estava lá. Um barulho que parecia vindo de dentro da madeira, como se ela tivesse memória própria. Decidi tentar fechar o engenho de vez. Travei a porta com corrente, botei cadeado e deixei aviso para ninguém entrar. Mas mesmo assim, de noite, o som voltava. E uma vez cheguei a ver pela fresta da porta um clarão leve, como se alguém tivesse acendido lamparina ali dentro. Só que eu sabia que não tinha ninguém, nem óleo, nem fogo. Numa tarde, mexendo num armário velho do casarão, encontrei uma camisa de trabalhador ainda dobrada, com o nome Adalberto bordado no bolso. E o tecido estava úmido, mesmo fechado há anos, com cheiro forte, como se tivesse sido usada há pouco tempo. Eu mostrei para minha mulher e ela mandou queimar, mas quando tentei, o pano não pegou fogo. Só enegreceu e continuou inteiro, mesmo com brasa em cima. Naquela noite, a gente dormiu junto pela primeira vez em semanas, sem se revezar para vigiar, e acordamos com a porta do quarto aberta, as velas todas apagadas, e uma linha de açúcar riscando o chão da porta até a cozinha, como se alguém tivesse andado derramando de propósito. Minha mulher disse que tinha escutado um homem cantarolando bem baixinho, do jeito que os trabalhadores faziam quando puxavam a cana. Decidi que no outro dia eu ia chamar alguém do povoado para rezar por lá, tentar abençoar, ou pelo menos entender o que fazer. Mas ninguém quis subir. Disseram que não tinham coragem, que o engenho do velho Altino já tinha história demais, e que era melhor deixar quieto, que mexer com o que já foi poderia trazer mais peso para quem ficou. No dia seguinte fui até a moenda com um pedaço de pano branco, amarrei no ferro da roda e disse em voz alta o nome de Adalberto. Pedi perdão pelo que o avô não fez, pedi para ele descansar, disse que ali não era mais lugar de sofrimento, mas de silêncio, e que a gente só queria viver em paz. O pano ficou ali tremendo, como se tivesse brisa, mesmo sem vento nenhum. Quando voltei para casa, minha mulher disse que não ouviu mais os passos, que dormiu sem sentir o peso no peito e que o sussurro não voltou naquela madrugada. Mas eu sabia que aquilo não era fim, que só tinha sido um aviso, um respiro, como se o engenho tivesse aceitado a presença da gente por enquanto, mas deixado claro que ainda guardava a dor de uma morte mal resolvida, que ainda tinha marcas de sangue no chão e lembrança de grito nas paredes. Depois daquele dia, eu passei a tratar o engenho como quem trata um lugar sagrado, evitava entrar depois do pôr do sol, não mexia em nada que já estivesse no lugar, e toda semana deixava um copo de água e um pedaço de rapadura em cima da moenda, como forma de respeito. Minha mulher achava estranho, mas não questionava. Acho que no fundo ela também sabia que a gente não estava sozinho ali. Os dias foram passando e o silêncio foi ficando mais suportável. A casa parou de fazer barulho à noite, as coisas ficaram no lugar e a sensação de estar sendo observado foi sumindo devagar, como fumaça que se desfaz com o tempo. Só que o engenho nunca ficou leve, ele só ficou quieto, como se tivesse aceitado a nossa presença, mas lembrando sempre que a história dele ainda estava ali, presa em cada madeira rachada, em cada parafuso enferrujado. Uma tarde, enquanto eu limpava o canto onde ficavam os antigos registros de produção, encontrei um caderno encapado com couro, escondido atrás de umas telhas. Era da época do meu avô, e nas primeiras páginas ele anotava tudo: a quantidade de cana moída, os nomes dos empregados, os dias de chuva, e entre as anotações tinha uma frase escrita várias vezes, sempre com letra mais apertada. Dizia assim: "Eu não sabia que ele ia morrer", repetida 3, 4, 5 vezes, como se meu avô tentasse se convencer de alguma coisa.
Na última folha só tinha uma palavra, escrita bem no centro com letra tremida, como se tivesse sido escrita às pressas: perdão. Quando mostrei aquilo para minha mulher, ela ficou em silêncio, pegou o caderno, embrulhou num pano e disse que era melhor guardar do que jogar fora, que ali dentro tinha uma dor que não era nossa, mas que agora morava com a gente. Numa noite de chuva fraca, eu acordei com um som baixo vindo do terreiro. Era um tipo de canto, uma ladainha antiga que minha avó cantava quando o avô estava doente. Levantei devagar, fui até a janela e vi uma sombra passando devagar pelo engenho, como se alguém estivesse fazendo ronda. Vestia roupa de trabalho e andava com o corpo meio curvado, passo arrastado. Eu sabia que era ele. Não falei nada para minha mulher. Voltei para a cama e passei o resto da madrugada olhando para o teto, com o coração batendo devagar, como se esperasse alguma coisa que nunca chegava. Não era medo, era respeito. Era o tipo de sensação que a gente sente quando pisa num lugar onde já aconteceu muita coisa, e tudo que você pode fazer é andar devagar, sem olhar para trás. Com o tempo, comecei a entender que o engenho não queria expulsar a gente. Só queria ser lembrado com verdade, com nome, com história, com culpa. Porque o que mais doía ali não era o barulho da moenda, nem a presença de Adalberto, era o silêncio. O silêncio de quem nunca pediu desculpa, de quem morreu sendo esquecido, empurrado para debaixo do pano velho. Depois de 2 meses morando ali, resolvemos voltar para a cidade. Conseguimos vender uma parte do terreno e ajeitar a vida. Mas antes de ir, fui até a moenda sozinho. Levei o pano branco, o copo de água, a rapadura e o caderno. Deixei tudo em cima da roda. E falei mais uma vez o nome dele, Adalberto. Disse que ele tinha sido visto, ouvido, respeitado e que agora podia descansar. No caminho de volta, minha mulher disse que sentia como se tivesse deixado alguma coisa importante para trás. E eu respondi que talvez a gente não tivesse deixado nada. Talvez a gente só tivesse devolvido o que era dele. Hoje em dia o engenho está fechado. O mato voltou, ninguém mora lá. E pouca gente se lembra da história. Mas eu sei, no fundo eu sei, que quando o vento bate naquele pedaço de terra, ele carrega junto o som da roda girando devagar, como se ainda tivesse alguém lá dentro, cuidando, moendo, esperando. E se algum dia você passar por um engenho velho, parado no tempo, com cheiro de ferrugem e madeira úmida, escute bem antes de entrar, porque tem lugar que parou de funcionar por fora, mas por dentro ainda roda, ainda geme, ainda guarda os nomes de quem nunca foi embora. Antes de seguirmos para o próximo relato, já confira se você está inscrito aqui no canal e já ative o sininho para não perder os próximos relatos aqui. Saiba que sua presença é muito importante para nosso canal. Agora vamos continuar. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Renato, tenho 42 anos. E esse relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo há pouco tempo, numa fase difícil da vida, quando eu estava desempregado, fazia quase 5 meses, sem ter como pagar o aluguel. E com a conta de luz cortada fazia 2 semanas, foi quando apareceu essa vaga de garagista noturno num shopping da capital. Turno das 21 até às 5 da manhã. Salário bom, sem muito serviço, só vigiar os carros dos funcionários que dormiam ali e olhar as câmeras. Aceitei na hora, claro. Assinei o papel sem nem perguntar muita coisa. Só queria trabalhar. E o gerente foi direto comigo, disse que muita gente não durava muito no turno da madrugada, falava que era por causa do tédio, da solidão, que o silêncio fazia mal para a cabeça de uns. Mas eu ri, disse que aquilo para mim era moleza, que silêncio eu já estava ouvindo em casa fazia meses e que ali pelo menos tinha café e cadeira giratória. O estacionamento era grande, 5 andares, subterrâneos, cada um com sensor de luz, câmeras e aqueles alto-falantes que avisam quando alguém invade uma área proibida. Eu ficava numa cabine de vidro ao lado da entrada principal, com monitores antigos, alguns com chiado na imagem, mas dava para ver tudo. Pelo menos era o que eu achava nos primeiros dias. Na primeira noite não aconteceu nada.
Vi uns gatos passando pelo setor E2, um segurança subindo para fumar no terraço. E só, nenhuma movimentação estranha, só aquele eco distante de motores. Desligando, portas batendo e o alarme do shopping sendo ativado depois das 11 da noite, dormi no meu canto com o boné tampando o rosto e o rádio ligado no volume baixo. Na segunda noite, comecei a perceber umas coisas pequenas, quase imperceptíveis, como o monitor do setor E3 que piscava mais do que os outros, e a câmera da vaga 17 que às vezes mostrava a imagem duplicada, como se tivesse uma sombra do lado do carro, mas quando eu olhava de novo, sumia. Deixei passar, achei que era defeito. Na terceira noite, lá para as 2 da manhã, a luz do setor E3 acendeu sozinha. Normalmente aquilo só acendia quando alguém passava por baixo. Tinha sensor de presença. Levantei, peguei o rádio, chamei o segurança que estava no andar de cima, mas ele disse que ninguém tinha descido. Fui lá conferir com a lanterna, andei por entre os carros vazios, só poeira, papel de bala no chão e aquele silêncio de garagem sem movimento. Quando voltei para a cabine, a porta da câmera da vaga 24 estava aberta. Coisa que não estava quando eu saí. Foi só na quarta noite que eu comecei a sentir que alguma coisa estava errada de verdade, porque além da luz acender, a imagem da câmera mostrou um carro estacionado na vaga 11. Só que essa vaga estava vazia desde o começo do meu turno. E eu tinha certeza porque tinha feito a ronda ali, não tinha carro nenhum. Voltei com a lanterna para conferir e realmente não tinha. Mas o monitor mostrava ele lá, parado, com a lanterna esquerda quebrada e um pano pendurado no retrovisor, exatamente igual ao carro que apareceu uma vez na reportagem de um caso de homicídio de garagista, que eu lembrava vagamente, e que tinha acontecido justamente em um estacionamento fechado. Comecei a pesquisar no outro dia, não falei nada para ninguém. Fui atrás no arquivo online da prefeitura e encontrei um boletim antigo, de 1982, de um funcionário esfaqueado e deixado dentro de um porta-malas, no subsolo de um prédio que mais tarde foi comprado por uma rede de shoppings, e o endereço batia, era o mesmo. A partir da quinta noite, as coisas começaram a pesar mais, como se tudo tivesse ficado mais atento à minha presença. O rádio começava a chiar sozinho às 3 da manhã. A imagem da câmera da vaga 11 ficava toda cinza e a tela da cabine reiniciava do nada. Escrevi tudo isso num caderno que eu deixava escondido na gaveta. Anotava o horário, o que vi, o que ouvi e as datas. Um dia, achei a imagem de um homem parado entre 2 carros, de costas, com o rosto virado para o pilar, imóvel, e quando olhei de novo, ele tinha sumido, mas a câmera ainda tremia, como se tivesse acabado de ser tocada. Fui conferir e achei uma chave no chão, chave de carro, antiga, com um chaveiro de couro velho, e quando levei para o segurança, ele disse que nunca tinha visto aquilo antes. A partir dali, eu passei a dormir cada vez menos, ficava olhando as câmeras com o coração apertado, esperando o momento que alguma coisa ia aparecer de novo. E aparecia, sempre do mesmo jeito, entre as vagas, de pé, olhando para o nada, como se estivesse esperando alguma coisa que nunca vinha. Minha mulher dizia que eu estava ficando estranho, que chegava em casa calado, olhava fixo para a parede e que de madrugada eu murmurava nomes que ela nunca tinha ouvido. Só que eu nem lembrava disso. Para mim, eu só dormia e acordava no susto, suando, como se tivesse caído de um lugar alto. Na sexta noite, logo que cheguei, o supervisor me chamou na sala dele. Perguntou se estava tudo certo comigo, se eu andava dormindo bem. E eu disse que sim, mesmo sabendo que era mentira. Não queria dar brecha para perder aquele emprego. Só que ele foi direto ao ponto. Disse que nas últimas semanas, mais de um funcionário tinha pedido demissão daquele turno noturno, alegando coisas parecidas com o que eu vinha sentindo, imagens que não batiam com a realidade, barulhos onde não tinha ninguém e, principalmente, a sensação de que alguém estava ali mesmo quando tudo parecia vazio. Fingi surpresa, falei que nunca vi nada,
Mas dentro de mim o medo começou a se confirmar. Aquilo não era só impressão minha. Outras pessoas já tinham sentido aquilo antes. E ninguém falava nada abertamente, porque sabiam que ninguém ia acreditar. Continuei trabalhando firme, tentando fingir normalidade, mas já não era mais a mesma coisa. Cada luz que acendia sozinha me deixava mais atento. Cada sombra que cruzava rápido na câmera me fazia levantar da cadeira. Numa dessas madrugadas, por volta das 2, a câmera do setor E2 travou a imagem. E quando voltou, mostrou um carro girando a chave no contato, mas sem ninguém dentro, só que o som do motor não vinha. Era só a imagem do volante se mexendo e o ponteiro do painel acendendo. Corri lá para ver. Não tinha nada, nem carro, nem sinal de movimentação. Mas o chão tinha marcas frescas de pneu, como se alguém tivesse estacionado e saído dali há poucos segundos. Fiquei parado olhando aquilo, com a lanterna tremendo na mão. Voltei para a cabine, passei o resto da noite assistindo o vídeo de novo e de novo, tentando entender, até que percebi que aquele carro era o mesmo que já tinha aparecido antes. Com a lanterna quebrada e o pano no retrovisor, comecei a pensar que aquilo era algum tipo de aviso, ou alguma repetição do que aconteceu ali anos atrás. Talvez uma tentativa de mostrar alguma coisa que ficou esquecida. Na 7ª noite, vi pela primeira vez algo que me tirou o fôlego. A câmera do andar E4 mostrou uma pessoa andando, mas a imagem estava meio apagada, como se fosse uma interferência. A figura parecia ser de um homem alto, calça clara e camisa manchada. Ele andava devagar entre os carros, sem olhar para os lados, e parou exatamente na frente da vaga 11, onde o carro aparecia de vez em quando. Ali ele ficou por quase 5 minutos, sem se mover, até que desapareceu da imagem, sem sair andando, sem correr, só sumiu de um quadro para o outro. Desliguei a televisão da cabine, sentei na cadeira e fiquei olhando para a parede, sentindo meu coração bater acelerado, lembrando que alguém tinha sido morto ali dentro e largado no porta-malas. Pensei se aquela figura podia ser ele, se aquilo era alguma tentativa de contar o que aconteceu, ou se era só um reflexo do que ficou preso naquele lugar. Voltei a assistir tudo, dessa vez gravando num pendrive escondido. Queria mostrar para alguém, mas ao mesmo tempo tinha medo de ninguém acreditar. E eu acabar sendo demitido. Na 8ª noite, quando cheguei, fui direto para o andar E4. Queria ver o lugar de perto, medir as distâncias, sentir se tinha alguma coisa estranha ali, mas estava tudo no lugar. Nenhum barulho, nenhuma presença, só o eco dos meus passos voltando para mim. Olhei para a vaga 11, imaginei como teria sido o crime, quantos sabiam daquilo e esconderam, quem teria sido o homem da câmera e por que ele ainda aparecia ali, como se estivesse voltando para trabalhar, como se não soubesse que já não fazia mais parte do mundo de cá. Subi pro E3, depois E2, fiz ronda completa, mas voltei para a cabine com a sensação de que alguém estava me observando de longe. Como se existisse um segundo vigia naquele turno. Um que ninguém via, mas que vigiava tudo junto comigo. E que talvez fosse mais antigo ali do que qualquer outro funcionário. Na 9ª noite, levei um caderno novo, comecei a anotar tudo em detalhes, horário, posição, sensação, tudo. Parecia que aquilo me dava controle, que escrevendo eu tirava um pouco daquilo de dentro de mim, mas às 3h30, um carro apareceu no monitor. Não entrou pelo portão, só apareceu estacionado, com as luzes apagadas, e o vidro um pouco abaixado. Olhei a placa, reconheci o modelo, era o mesmo carro de antes, o que não devia existir mais. Fui correndo até o andar, mas não tinha nada. O chão limpo, as vagas vazias, voltei e a imagem ainda mostrava o carro lá, como se a câmera tivesse presa em outro tempo. Na 10ª noite, aconteceu o pior. A cabine travou, as luzes se apagaram por um instante e quando voltou, todos os monitores mostravam a mesma imagem. Um carro vazio com a porta traseira aberta e uma figura agachada atrás, só as pernas aparecendo, como se alguém estivesse prestes a entrar ou sair. Não dava para ver o rosto, nem o corpo inteiro.
mas a tensão que aquilo causava era real. Meu corpo congelou, minha respiração ficou curta, e por um instante pensei em largar tudo e sair dali. Mas fiquei, talvez por teimosia, talvez por curiosidade, ou talvez porque sabia que se saísse sem entender, ia carregar aquilo para sempre. Anotei no caderno, desliguei todos os monitores, fiquei sentado olhando para o escuro, esperando o tempo passar até o turno acabar. Naquela madrugada não ouvi nada, não vi nada além daquilo, mas sabia que alguma coisa tinha me escolhido. Não sei porquê, mas parecia que eu estava sendo testado. Na 11ª noite, cheguei mais cedo do que o normal. Queria dar uma última olhada nos registros antes de decidir o que fazer. Passei o dia inteiro pensando se aquilo era coisa da minha cabeça ou se de fato existia alguma coisa naquele lugar tentando ser vista. Peguei meu caderno, revi as anotações, os horários batiam, as imagens estavam gravadas no pendrive, mas parte de mim ainda achava que tudo podia ter sido um acúmulo de cansaço, estresse, imaginação de quem vive no limite. Mas quando sentei na cadeira da cabine, senti que tinha algo diferente, como se o ar estivesse mais denso, não no sentido do peso, mas como se existisse uma expectativa pairando. Abri os monitores. Todas as câmeras estavam normais, nenhum ruído, nada piscando, tudo parado. Fiquei ali por umas 2 horas, anotando, relendo, tentando me convencer de que era só uma sequência de coincidências. Por volta das 2h40, um carro desceu pela rampa do E1, o sensor acendeu, o portão de entrada não abriu. Fui olhar a câmera e o carro estava parado, exatamente no mesmo ponto de sempre. A lanterna quebrada, o pano no retrovisor, mas dessa vez tinha alguém no banco do motorista parado, imóvel, com a cabeça baixa, como se estivesse esperando alguma coisa. Tentei dar zoom. A imagem ficou tremida, mas dava para ver que a figura não se movia, e isso foi o que mais me incomodou, porque qualquer pessoa parada dentro de um carro mexe a mão, coça a cabeça, mas aquele homem estava como se tivesse congelado. Levantei, fui até a rampa, desci com calma, lanterna na mão, o rádio preso na cintura. Cada passo meu ecoava entre os pilares. O som do meu tênis raspando no chão parecia mais alto do que devia. Virei na curva e olhei direto para a vaga onde o carro devia estar, mas não tinha nada, só vazio, luz apagada, cheiro de poeira. Olhei para trás, nada, silêncio, mas a câmera da cabine continuava mostrando o carro ali, parado, como se tivesse em outra realidade, ou num reflexo que só existia dentro do sistema. Voltei, tirei o pendrive da gaveta e gravei a imagem. Fiquei olhando por minutos, tentando entender, até que vi a porta traseira abrir sozinha, devagar, como se alguém lá dentro tivesse saindo, mas a figura sumiu antes de tocar o chão, desapareceu no ar. E foi nesse momento que eu entendi que aquilo não ia parar, que enquanto aquele lugar existisse, essas aparições iam continuar. Na noite seguinte, antes de sair de casa, contei tudo para minha esposa. Mostrei o caderno, os vídeos. Pedi para ela guardar tudo caso acontecesse alguma coisa comigo. Ela me olhou com medo, disse que eu devia largar aquilo, mas eu precisava de uma resposta, algo que me fizesse entender porque aquele lugar tinha me escolhido para ver aquilo tudo. Voltei para o turno, dessa vez com a decisão tomada. Ia ficar até o fim da semana, depois pediria demissão, entregaria o pendrive para o gerente e seguiria minha vida. Era isso, ou enlouquecer aos poucos ali dentro, como os outros que vieram antes. Na última madrugada, faltando meia hora para o fim do expediente, recebi uma ligação no telefone da cabine. Coisa que nunca tinha acontecido. O número era interno, mas ninguém falava nada. Só um som de interferência e, no fundo, uma voz baixa, muito baixa, falando palavras desconexas. Desliguei, anotei o horário e, nesse momento, todas as câmeras se apagaram ao mesmo tempo. Por 5 segundos, tudo ficou preto. Quando voltaram, o carro estava em todas as telas, duplicado, em todas as vagas.
como se o estacionamento tivesse sido tomado por ele. Senti minha respiração falhar, a mão tremer, e quando olhei para fora da cabine, vi a luz da rampa do E1 acesa. Alguém estava lá embaixo, parado, imóvel, olhando para cima. Fiquei parado, esperando o tempo passar. Não desci, não falei com ninguém, só esperei o turno acabar, entreguei o crachá, não pedi explicação, não disse nada, fui embora com a sensação de que tinha passado por algo que não era para qualquer um. Hoje, meses depois, ainda sonho com aquelas imagens, com a câmera da vaga 11 piscando, com a figura parada entre os carros e com o som da chave girando no contato de um carro que não existe mais. O pendrive está guardado, junto com o caderno, numa caixa no fundo do armário, e eu ainda não tive coragem de abrir de novo. Só queria entender por que fui eu, porque justamente eu fui o escolhido para ver aquilo, porque as câmeras mostravam o que o mundo já esqueceu e porque até hoje eu me pego olhando para estacionamentos vazios como se algo ainda estivesse ali, observando, esperando, repetindo os mesmos passos de sempre. Talvez existam lugares que não esquecem, que guardam o que foi deixado para trás, que ainda carregam presenças, mesmo quando tudo parece limpo e novo, e talvez o shopping onde trabalhei seja um desses lugares, onde o tempo não passou por completo, onde os ecos de um crime ainda se repetem nas sombras de um estacionamento que, mesmo vazio, nunca ficou realmente sozinho. Bem, meus amigos, esse foi mais um relato aqui do canal Terror Diferenciado. Espero de coração que tenham gostado e que essa história tenha feito vocês pensarem um pouco antes de passar por um estacionamento vazio de madrugada, viu? Toda semana a gente traz novos casos como esse, sempre com relatos que vêm de quem viveu algo que nunca conseguiu explicar direito. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva agora no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e comenta aqui embaixo, de onde você está assistindo esse relato. Vou ficar feliz demais em saber até onde essas histórias estão chegando. Um forte abraço e até o próximo vídeo.